Fecha seus olhos, ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua casa mais uma vez. Aqui viemos para aprender da Tua santa palavra. O Teu livro sagrado está diante de nós. E nós queremos convidar ao Deus Espírito que se faça presente mais uma vez e que seja o nosso professor. Que Tu abras a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Daniel, nesse contexto, Ciro no poder, temos que voltar para Jerusalém, estão completando os 70 anos profetizados. Aí Daniel diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Data da visão, terceiro ano de Ciro, ou seja, Ciro está no trono. Qual é o conteúdo, o assunto da visão? A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal é o elemento por detrás do livro de Daniel. O background do livro, o pano de fundo, é o conflito cósmico entre o bem e o mal. E agora Daniel, no capítulo 10, tem mais uma revelação a respeito desses dois poderes que estão se opondo mais uma vez. Daniel, quando teve a visão, ele disse que naqueles dias ele pranteou. Durante quanto tempo? 3 semanas. Quantos dias dá isso? 21 dias. Durante 21 dias, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. Você vai ouvir muita coisa aí fora a respeito do jejum de Daniel. É aqui o jejum dele, 21 dias. Por que ele está jejuando? Ele está jejuando para que Deus cumpra a sua promessa. Ele está jejuando para que o bem vença. Ele está jejuando para que o seu pecado seja perdoado, que o seu povo seja perdoado e que eles possam voltar para Jerusalém. E enquanto ele orava e jejuava, ele teve a visão. E ele descreveu assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muitas águas. Quem Daniel viu em visão? O próprio Jesus Cristo. E como sabemos que era o próprio Jesus? Basta nós compararmos com a visão que João teve do Cristo. No primeiro capítulo de Apocalipse, João tem uma visão do Cristo ressurreto, 65 anos depois da crucifixão. João vê Cristo, e João descreve assim: no meio dos candeeiros havia um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como o quê? Chama de fogo. E os pés, semelhante a quê? Mesma linguagem de Daniel, pés semelhante ao bronze polido. E a voz era como? De muitas águas. Daniel disse assim: a voz que eu ouvi, disse Daniel, era como a voz de muitos povos, de muitas gentes. João diz, era como o som de muitas águas, mas eles estão falando do mesmo ser, Jesus Cristo. Só que Daniel viu Cristo pré-encarnado e João viu Cristo ressurreto. Daniel viu Cristo 6 séculos antes dele se encarnar. João viu Cristo 90 anos depois da encarnação. Isso, né? Cerca de 90 anos depois da encarnação. Mas eles viram Cristo. E qual foi a reação do profeta diante de uma teofania maravilhosa como esta? Daniel diz: fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim,
e o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido, com o rosto em terra. Olha o que aconteceu com Daniel. Ele ficou estupefato diante dessa teofania, e ele caiu ao chão com o rosto em terra. Ele ficou pálido, ele perdeu as forças, ele ficou sem fôlego. Lá em Apocalipse, João diz que ele caiu ao chão como morto. Por quê? Porque eles tiveram uma visão do sagrado. Eles viram o próprio Deus. E essa é a atitude correta diante do Senhor. Cair com o rosto em terra, reverência, respeito, adoração. Eu me tornei adventista com 13 anos, e numa igreja de uns 100 membros. E na igreja que eu frequentei vários anos, havia uma plaquinha lá no fundo da igreja com um texto da Bíblia, Abacuque 2:20, que dizia assim: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E toda vez que eu ia para a igreja, eu entrava e olhava aquele verso: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amigos, quando entramos na igreja, nós temos que ficar reverentes. Nós temos que nos calar diante do Senhor de toda a terra. Deixa eu perguntar a você, qual é a pessoa mais importante que você já se aproximou na vida? Quem foi? Vamos tirando Cristo, que é o nosso Deus. Qual foi a pessoa mais importante que você se aproximou? Um policial? Alguém do exército? Uma autoridade governamental? Um governador, um prefeito? Um presidente da república? Qual foi a autoridade? Um juiz da Suprema Corte? Qual foi a autoridade maior que você já se aproximou? E aí, como é que você se comportou? Hein, doutor Jorge, sou que é advogado. Chegou lá no juiz, bate aí, juiz, toca aí. É assim que a gente faz? É assim que você faz? Hã? Não deu certo não, né? Ninguém... Se é gente... Você, né? Márcio, né, Márcio? Márcio, né? André, você foi militar, né, André? E aí, como é que é o militar, né? Chega lá diante de uma autoridade, né? De um 4 estrelas, como é que vai fazer, né? E aí, bate aí, capitão, bate, é assim que a gente faz? Então, quando a gente entra aqui nessa igreja, em qualquer igreja que você entrar para adorar a Deus, o nosso comportamento ele muda. Ele tem que mudar. E sabe de uma coisa interessante que a igreja tem que praticar? Toda vez que a gente se reúne para louvar a Deus, para adorar, e a parte central do culto sempre será ouvir a voz de Deus através do estudo da palavra, nós temos que ficar reverentes. Sabe por quê? Porque Deus fala no silêncio. O diabo fala no barulho. O diabo fala no barulho, mas Deus fala no silêncio. Tem que ser um ambiente pedagógico, onde haverá ensino e aprendizado. Tem que haver reverência, porque nós estamos diante do Senhor de toda a terra. Deus fala no silêncio. Você percebe como que está totalmente fora de sintonia? Igrejas onde as pessoas gritam, todo mundo fala línguas ao mesmo tempo e ninguém entende nada. Existe um tal mover do Espírito onde as pessoas caem pelo chão. Não há aprendizado. Não há reverência. Olha a reação desses santos homens de Deus diante de uma visão do céu. É por isso que o culto tem que ser com decência e com ordem. Não tem essa história de entrar na igreja e toda hora está saindo lá para fora. Vai 2, 3 vezes ao banheiro, beber água. Interessante, né? Em casa, diante de um jogo de futebol, fica 2 horas sem sair do sofá, né? Nem xixi faz, né? Aí quando vem à igreja tem que sair lá fora para beber água, depois sai para ir no banheiro, depois... Não. Aqui é um lugar sagrado, a gente tem que vir pronto, para ficar 1 hora, 2 se necessário, 3 se necessário, mas tudo com reverência, com ordem, porque Deus merece o nosso melhor, sim ou não? Sim. Merece o nosso melhor. Daniel, o anjo disse para ele assim,
ele estava caído ao chão, pálido, sem fôlego, sem força. O anjo colocou a mão nele, sacudiu ele, colocou ele de joelhos e diz assim: Daniel, você é um homem muito amado pelo céu. Esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Irmãos, eu tenho uma santa inveja de Daniel. Tem inveja santa? Eu não sei se tem, né? Mas eu tenho inveja de Daniel, porque aqui nesse capítulo 10, 3 vezes o anjo vai dizer assim: Daniel, você é muito amado pelo céu. Eu estou brincando, eu não tenho inveja. Sabe por quê? Porque Deus também diz isso para mim. Eu também sou amado pelo céu. E também você é amado pelo céu. 3 vezes ele diz para Daniel. Ele veio dizer para você também hoje que você também é amado pelo céu. Ele se importa com você. Ele conhece tudo sobre você. Ele sabe o número do seu telefone, sabe seu e-mail, sabe onde você mora, sabe quanto você calça. Ele sabe o que se passa no seu coração nesse exato momento. Ele sabe das suas lutas, da sua resistência, às vezes da sua teimosia. Ele sabe das suas dúvidas. Ele sabe de tudo. Mas Ele ama você, do jeito que você é. E a grande obra do Evangelho é Deus sempre buscando esse homem que às vezes corre dele. Essa é a obra do Evangelho. E por que Deus faz isso? Porque Ele ama. Ele ama. Se você soubesse o quanto Deus ama você, hoje mesmo você correria para os braços dEle. Ele ama você. Eu fico impressionado, eu não lembro o texto, pastor Disseu, mas tem um texto, né, que Deus diz assim para o profeta: vai lá naquela fazenda, aquele gado, no meio do gado tem um boi amarelo lá, espera que aquele boi amarelo. Deus sabia até que tinha um boi amarelo no meio da boiada. Deus conhece até as cores dos bois, sabe tudo. E se Ele se importa com cada criatura que Ele criou, não vai se importar com você, que é a imagem e semelhança dEle? Se importa. Não só se importa, Ele se interessa por você. Ele ama você. Ele quer que você dê certo na vida. Ele quer que você seja feliz, que você prospere em todas as áreas. Ele quer o melhor para você. E enquanto a gente não reconhecer como Senhor nosso, a gente vai ficar quebrando a cabeça. Vai ficar batendo cabeça aqui e acolá. Mas Ele ama você, assim como amava Daniel. Ele diz assim para Daniel: Daniel, você é muito amado pelo céu. Não tenha medo. Desde o primeiro dia em que você aplicou o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. O senhor veio quando, anjo? Eu vim no primeiro dia. Mas por que eu estou jejuando já fazem 21? Ah, vou te explicar. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo? Por 21 dias. Então escuta, Daniel começou a orar para que Deus cumprisse sua promessa. Quando ele se pôs a orar, o céu enviou o anjo mais poderoso que ele tem lá. Quem é o anjo? Gabriel. Aí Gabriel veio. Daniel ficou orando 21 dias. Depois de 21 dias, Gabriel disse: Daniel, você é muito amado pelo céu. Quando você se pôs a orar 3 semanas atrás, o céu me enviou. Eu vim como um relâmpago. Viajei mais rápido que o som, que a luz. E eu vim para atender a sua oração. E Daniel perguntou assim: mas por que só veio agora depois de 21 dias então? Estou vendo você. É porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas por que o príncipe do reino da Pérsia resistiu? O que estava acontecendo? Vou explicar. Quando Daniel começou a orar para Deus cumprir sua promessa, o Espírito Santo começou a trabalhar na mente de Ciro, para que ele assinasse o decreto. Mas aí veio um outro anjo, o outro lado do conflito, o lado mau. Como é que chama esse anjo? Satanás, Lúcifer. O anjo Lúcifer veio e disse assim para Ciro: não liberta esse povo. Não autoriza eles a voltarem para Jerusalém. Aí Gabriel dizia: Ciro, assina o decreto, autoriza. E Lúcifer: não autoriza, não assina. E Ciro ficou ali, no meio do conflito cósmico. Aí o anjo disse assim: olha,
o príncipe me resistiu 21 dias. Porém, Miguel, quem é Miguel? Jesus, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive o quê? A vitória. Então, por 21 dias estivemos brigando para que Ciro assinasse o decreto. Ele resistiu 21 dias, mas depois de 3 semanas, o céu enviou o próprio Jesus. E quando ele veio, o diabo foi expulso. A vitória foi ganha. E então Ciro assinou o decreto. Isaías havia dito que quando Deus levantasse Ciro, o povo seria liberto, eles voltariam para Jerusalém e a cidade seria edificada e o templo seria fundado novamente. Estava prometido de que a cidade seria restaurada e a vida de Israel estava centralizada no santuário. Mas enquanto o santuário estava em ruínas, não havia sacrifício. E se animais não estavam morrendo em sacrifício, o evangelho não estava sendo pregado, e Jesus não poderia vir, porque ele viria se as pessoas o esperassem como era profetizado. Então o diabo queria que o santuário permanecesse em ruínas, mas se o santuário está em ruínas, os cordeiros não são sacrificados, e se os animais não morrem, o Messias não vem. Queria. Entendeu agora por que a briga durou 3 semanas? O diabo não queria que o santuário fosse reformado, que os sacrifícios voltassem a acontecer, porque se os sacrifícios voltassem, no tempo marcado, quem é que viria? O Messias. E era isso que o diabo temia, porque o diabo sabia que a vinda do Filho de Deus esmagaria sua cabeça, como está prometido em Gênesis 3,15. A serpente que terá a cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Então o templo estava em ruínas em Jerusalém, mas agora Cristo vem, e então Ciro assina o decreto, e em Esdras capítulo 1, nós temos o decreto de Ciro, e olha o que diz Ciro: assim diz Ciro, rei da Pérsia, é Ciro quem está dizendo, o Senhor Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar-lhe uma casa, aonde? Lá em Jerusalém. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique o quê? A casa do Senhor, o Deus de Israel, é ele o Deus que habita em Jerusalém. Então Ciro foi e assinou o decreto. Vão para Jerusalém, acabou o cativeiro de vocês, edifiquem a cidade, edifiquem a casa de Deus. A profecia se cumpriu. Não apenas Ciro, depois vieram outros reis na Medopérsia que apoiaram a reconstrução do templo. Esdras 6,14 fala disso. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel, e segundo o decreto de quem? Ciro, mais quem? Dario, mais quem? Artaxerxes. 3 decretos. Os reis da Medopérsia assinaram 3 decretos para autorizar os judeus a voltarem para Jerusalém e dando até recursos para que eles reedificassem a cidade e o templo. E então a cidade e o templo foram reconstruídos. E quando ficou pronto o novo templo, porque Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, né? Agora esse que foi reformado recebeu o nome de Zorobabel, o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era governador da Judéia nessa ocasião. Aí no dia de reinaugurar o templo de Zorobabel, a cerimônia de reinauguração foi uma cerimônia agridoce. Tinha gente feliz, tinha gente triste. Quem é que estava feliz? Os judeus que haviam nascido em Babilônia. Eles nunca haviam pisado em Jerusalém, eles não conheciam o templo, agora vieram visitar a sua cidade santa, vieram ver o templo e vieram sacrificar.
no templo que Deus mandou construir para sacrificar. Eles estavam radiantes. Mas havia uma outra ala da igreja que não estava feliz. Quem era? Os judeus que conheceram o templo de Salomão. Aqueles judeus que conheceram as glórias do templo de Salomão, olharam para essa casa reformada, em nada ela se comparava. E eles estavam tristes, porque essa casa simples não era mais como o templo de Salomão. A Arca da Aliança não estava mais ali. Colocaram uma grande pedra no lugar santíssimo, no lugar da arca, porque a arca foi escondida e se perdeu. E no meio dessa cerimônia agridoce, quando ficou pronto o templo, levantou-se o profeta Ageu. Tinha 2 profetas no dia da reinauguração. Um deles era Ageu, e Ageu disse assim: e farei tremer todas as nações, e virá quem? O desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? É Jesus. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora escute, olha o que Ageu está dizendo para o povo, no dia da reinauguração do templo. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Numa versão mais antiga diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. A casa foi concluída, o sacrifício voltou, os animais voltaram a morrer, o sacerdote começou a trabalhar, o sumo sacerdote começou a trabalhar, e no tempo aprazado, o que aconteceu? Gálatas diz assim, Paulo diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus fez o quê? Enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo marcado, Jesus se encarnou e nasceu da Virgem Maria. Cumpriu o seu ministério, foi crucificado na cruz do Calvário. Mas antes de ser crucificado, lá em Mateus 24, ele entra no templo para fazer a primeira purificação no início do seu ministério. E então Jesus pisa pela primeira vez no pátio do templo. Aqui, nesta cena, está acontecendo o cumprimento de Ageu 2, 8 e 9. Nesta casa pisará o desejado de todas as nações. E Jesus veio visitar seu povo, morrer por seu povo e oferecer salvação para todos nós. Entendeu porque o diabo não queria liberar o povo de Deus lá da Babilônia? Entendeu o grande conflito por detrás das cenas do capítulo 10? Agora há uma coisa muito especial. Quando Ciro assinou o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém, você imagina que o povo tenha feito uma grande festa, né? Vamos voltar para casa, vamos edificar Jerusalém, vamos edificar o templo, vamos voltar ao sacrifício, vamos aguardar o Messias. Nada disso. Cerca de 2.000 famílias voltaram. Todos os demais judeus não quiseram voltar. E por que não quiseram voltar? Porque os judeus, nos 70 anos de cativeiro, eles prosperaram em Babilônia. Os judeus em Babilônia fundaram as primeiras casas de comércio que nós temos conhecimento no mundo, os precursores dos bancos modernos. Os judeus em Babilônia aprenderam a trabalhar ladrilhos esmaltados, se tornaram comerciantes. Os judeus prosperaram. E quando veio a ordem de Ciro autorizando voltarem, eles disseram assim: nós sairmos de Nova York para voltarmos para Aimorés, lá em Minas Gerais? Qual é a sua cidade, seu? Para voltar para Medianeira, no Paraná? Não. Para ir lá para Florianópolis, por mais bela que seja a ilha? Não. Nós queremos Nova York. Ficaremos aqui nessas grandes instituições,
com nossas universidades, com o nosso mundo maravilhoso, com os nossos centenas de templos, nós não vamos voltar. Quando você pega o livro de Esther e você descobre aqui os problemas que os judeus enfrentaram no tempo da rainha Esther, são esses judeus que não quiseram voltar quando Deus mandou que eles voltassem. Por que não quiseram sair de Babilônia? Porque eles criaram laços com Babilônia. Aí quando chegamos agora em Apocalipse, nós temos um outro decreto sendo assinado. Agora não é Ciro, agora é o Deus de Israel, que diz assim: caiu caiu Babilônia, vocês estão libertos da escravidão. E Deus diz assim: retirai-vos dela, quem? Então Deus tem um povo em Babilônia. Eu disse para vocês que essa Babilônia mística do Apocalipse, ela se refere à confusão religiosa que se assentou em nosso mundo hoje. Um monte de igrejas que nós temos, igrejas que infelizmente não estão pautando suas doutrinas apenas na Bíblia. Outro dia eu batizei uma garota que era membro de uma igreja por 10 anos, e eu fiquei curioso porque eu conheço um pouco da história da igreja dela, e eu perguntei assim: escuta, eu conheço um pouco da história da sua igreja, quantas doutrinas tem a sua igreja? Ela foi membro 10 anos lá. Ela disse assim: eu não sei. Você não sabe quantas doutrinas defende a sua igreja? Não sei. A sua ex-igreja? Eu batizei ela. Você consegue descobrir para mim? Sim, eu vou tentar. E ela falou com um líder religioso dela, e ele também não sabia. Aí ele buscou o pastor. Aí o pastor disse quantas eram, e que elas estavam todas resumidas num livro. Eu disse: consegue o livro para mim? O pastor disse para ela: nós não podemos dar. Não podemos dar para ninguém esse livro. Mas espera aí, você foi membro de uma igreja 10 anos, não sabe quantas doutrinas ela tem. Tem um livro que tem as doutrinas, mas o livro é proibido. Não pode dar para os membros, não pode dar para... Ela não pediu para mim, ela pediu para ela. Babilônia, meus amigos, Babilônia. Vai para a igreja culto quase todo dia, se não todo dia. Entra e sai e a palavra não é estudada. Eu pergunto, quantos temas nós estamos extraindo apenas do livro de Daniel? E é lógico que em 12 semanas não dá para estudar o que o livro apresenta. O que eu estou apresentando para vocês não chega a 50% do que o livro tem. Não chega. Mas são 12 semanas para falar um pouquinho de um livro que tem apenas 12 capítulos. Imagine todas as verdades contidas na Bíblia, e as pessoas não estão estudando. Isso explica o nível baixo de conhecimento bíblico que você encontra nas igrejas. É porque Babilônia não está preocupada em ensinar a Bíblia. Babilônia não está preocupada em que você aprenda a verdade. Babilônia quer manter você no erro, porque Babilônia é usada por Satanás para enganar as pessoas. Mas um decreto foi assinado, dizendo que caiu Babilônia, que você tem que se libertar. E aí vem o apelo do céu: retirai-vos dela, povo meu. Por quê? Porque se você não sair, o que vai acontecer? Para não seres cúmplices em quê? Seus pecados. E para não participares dos seus? Quantos flagelos cairão sobre Babilônia? Quantos? 7. Onde eles estão? Apocalipse 16. 7 pragas serão derramadas sobre Babilônia. Está em Apocalipse 16. Lê em casa 7 pragas. Elas vão cair sobre Babilônia. E quem é que elas vão atingir? As pessoas sinceras, bem intencionadas, que amam a Jesus, mas não querem se desvencilhar de Babilônia. Por quê? Porque tem laços familiares, talvez. Porque talvez tem laços de amizades. Porque talvez você está nessa igreja há 40 anos. Eu entendo você. Mas você não pode permitir que laço algum, com igreja nenhuma,
tire de você a verdade que você está aprendendo. Você não pode arriscar a tua salvação, a tua vida eterna, para manter relações com quem quer que seja, para ficar bem na fita com quem quer que seja. Nós temos que escolher se vamos seguir o caminho da igreja remanescente ou se vamos seguir o caminho de Babilônia, que finalmente levará às 7 pragas e depois ao fogo eterno. Nós temos que escolher, amigos, de que lado ficar. E eu e você temos que hoje tomar uma decisão. Deus tem um povo em Babilônia. Jesus disse assim em João 10,16: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco. Muitas ovelhas que não estão no aprisco dele. Jesus diz assim: a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É a voz do próprio Cristo que vai tirar o seu povo do meio da Babilônia. É a voz do próprio Cristo. Mas eu tenho que deixar. Sabe por quê? Porque esse livro me ensina em Apocalipse 3:20 a seguinte verdade: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Fizer o quê? Abrir o quê? A porta. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele. Então Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e se abrir a porta, eu vou entrar. E se você não ouvir a voz dele? E se você não abrir a porta, ele vai arrombar a porta? Não. Não, porque ele respeita, ele dotou você com livre-arbítrio. Ele não faz nada contra a sua vontade. Nada. Você que tem que querer. Deus não vai empurrar ninguém para o céu. Não quer ir? Você não vai. Porque só vai quem quer. E tem que querer muito. Há 15 dias eu fiz um convite aqui. Alguns vieram aqui no painel e colaram seu coração aqui. Esse coração que você tem no peito. Eu vou convidar você de novo. A você que quer entregar sua vida a Cristo, quer se libertar das garras do mal, quer ficar do lado certo no grande conflito e quer tomar nessa noite de quinta a decisão por Cristo e pelo batismo. Se você quiser fazer isso, simbolicamente você vai se levantar, arrancar esse coração do peito e colar aqui: filho, dá-me o teu coração. E você vai colar aqui como um símbolo da sua entrega. Louvado seja Deus por vocês que tomaram a decisão nessa noite de se entregar a Cristo. Deixa eu falar com você que está nos assistindo pela internet. Você que está no YouTube nos assistindo agora. É um convite também para você se entregar a Cristo. E se você, depois de compreender as verdades que você tem estudado aqui, tem o desejo também de ser batizado na Igreja Adventista, basta colocar nos comentários aí o seu nome e a sua decisão dizendo: eu quero ser batizado. Coloque aí o seu nome e o desejo de você ser batizado. Nós vamos localizar você. Vamos ajudar você nessa decisão. Pode colocar aí nos comentários. Nós vamos também chegar até você e vamos te ajudar nessa decisão. Tem um verso na Bíblia que descreve quando Jesus voltar, as pessoas que se perderem, elas dirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Apocalipse 6, verso 15 e 16. E por que elas estão tão desesperadas? Porque esse que volta com as nuvens não é alguém desconhecido. Elas estão desesperadas porque elas sabem quem Ele é. Elas tiveram várias oportunidades, fizeram vários estudos, ouviram vários sermões, ouviram vários apelos,
Mas cada vez que resiste-se a um apelo, o coração fica mais duro. Deus ama você e não quer que você esteja entre estes que vão fugir da presença dele naquele glorioso dia. Mas ele não pode fazer nada se você não deixar ele fazer. Talvez você diga assim: pastor, eu não me sinto preparado. Mas se você estivesse pronto, eu estranharia. Porque ninguém consegue se preparar para ir a Cristo. A gente vai a Cristo para que Ele nos prepare. Ninguém se torna santo para ir a Cristo. Nós vamos a Ele como pecadores que somos, e Ele nos faz santo. É por isso que eu queria convidar mais uma vez. Tem mais alguém sentado aí na igreja que precisa nessa noite tomar sua decisão? E eu queria convidar você em nome de Cristo a se levantar e vir aqui à frente, tomar a sua decisão. Pode vir. Vem, meu querido. Deus te abençoe. Mais alguém quer vir e dizer: pastor, eu também quero. Eu não sei quando vai ser o meu batismo, mas eu quero abraçar as verdades que eu estou aprendendo. Levante-se e venha. Venha, minha irmã. O Espírito Santo está chamando você. Pode vir, minha querida. Venha. Venha, querida. Deus abençoe você. Tem mais gente aí sentado ainda. Eu sei que você está pesando agora 1 tonelada, né? É verdade. Mas se você não botar o pé na água, você não vai ver o mar se abrir. Tem que dar um passo pela fé. Venha. Venha, meu jovem. Venha. Venha. Está chegando, vai chegar. Pode vir. Alguns vêm com dificuldade, mas estão vindo. Isso que importa. E você que tem tanta facilidade para caminhar, acha difícil andar até aqui? Se o Espírito Santo chama você, não fique aí sentado. Se levante e venha. Eu nunca vi alguém escolher a Cristo e se arrepender. Mas eu já vi gente que não escolheu se arrepender. Antes que eu ore, mais alguém quer vir? Talvez você precise passar por um rebatismo, né? Um dia já foi membro dessa igreja, se afastou. Volta hoje para os braços do Senhor. Toma a tua decisão de se rebatizar. Não espera mais nenhum dia. Você não sabe quanto tempo você tem. Nem eu. Ninguém sabe. Ora comigo. Pai, obrigado, Senhor, por esses teus filhos e filhas que vieram aqui à frente nessa noite, demonstrando publicamente o amor a Jesus e a decisão que eles estão tomando em se unir à igreja verdadeira, buscando cumprir todos os teus mandamentos e se preparando para a tua volta. Oramos para que a tua bênção alcance cada um deles, que eles sejam guardados e fortalecidos no Senhor.
Oramos por todos nós que um dia fomos batizados. Conserva-nos, Pai, firmes na fé, até que o Senhor volte para nos buscar. Existem outros amigos aqui na igreja, a quem o Senhor ama tanto, a quem o Teu Espírito tem trabalhado de forma extraordinária. Continue, Senhor Deus, fazendo uma obra especial na vida destes, e que em breve eles tenham uma chance também de se unir à igreja verdadeira e viver as verdades que aqui estão sendo ensinadas. Despeça-nos nessa noite com a Tua paz. Leva-nos em segurança aos nossos lares. E na próxima quinta nos traga mais uma vez, para aprendermos da Tua palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.